O dirigente do Flamengo acha que seria bom para o clube esportivamente a transferência do Cristiano Ronaldo. A declaração do Boto repercutiu bastante nas redes sociais. Tá lá também. Vamos acompanhar aqui mais um corte da imprensa esportiva analisando a partida do Flamengo, trazendo as informações de bastidores, contratações, reforços. O Flamengo enfrenta hoje o Deportivo Táchira pela última rodada da Taça Libertadores, fase de grupo. O Flamengo precisa ganhar para se classificar aí para a fase de mata-mata da Libertadores. Já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, bora pro vídeo. Venho do futuro e garanto que o Flamengo vai ganhar do Táchira. Eu também, Rafa. Bom dia, Rafa, tudo bem? Rafael Marques conosco. Tudo bem, sim. Tudo bem, Abel. Bom dia pra você, bom dia, Eugênio, bom dia ao Celso, a Mari, ao Fã de Esporte conectado com a gente no F360, mas essa história de Vida do Futuro não é original, né? Eu tô copiando de alguém, que eu não lembro de quem, senão eu daria o crédito aqui dentro do nosso programa. Mas é fácil, realmente, hoje, eu imagino que sejam favas contadas, como diriam os antigos, né? O Flamengo tem um histórico de Libertadores de 11 partidas contra times venezuelanos e 11 vitórias. Não vai ser hoje contra o Táchira, time que não pontuou na competição, pior time do grupo disparado, que o Flamengo vai fraquejar a esse ponto. A gente imagina que a vitória vai acontecer. A classificação depende preponderantemente dessa vitória, porque tem o confronto entre a LDU e também o Central Córdoba. A situação é a seguinte, né? O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos e o saldo de gols, sempre é bom informar isso, que é o primeiro critério de desempate do time argentino, é de 3. O Flamengo tem 8 pontos e o saldo de gols 2, e a LDU tem os mesmos 8 pontos e o saldo de gols 1. Na prática, o Flamengo hoje conseguindo uma vitória se classifica, até porque a LDU teria que golear o Central Córdoba. E aí o Central Córdoba automaticamente perderia no seu saldo. Automaticamente as contas do clube argentino ficariam prejudicadas nesse quesito. E aí o Flamengo acabaria pegando ou a primeira ou a segunda vaga. Então é vencer, fazer a sua parte para um público que promete, mais uma vez, ser muito bom aqui no Maracanã. Eu digo mais uma vez, claro, comparado com a cultura, a história, a tradição do Flamengo em Conmebol Libertadores, porque os números desse ano não são ainda aqueles com os quais todos estamos plenamente acostumados. O melhor público do Flamengo no ano de 2025 foi na goleada sobre o Corinthians, 4-0 no Campeonato Brasileiro, com a presença de 62.940 torcedores. Até ontem foram comercializados cerca de 59 mil ingressos, o que nos dá uma perspectiva de um público presente superior a 63 mil, o que já seria o maior público da temporada para o jogo das 9h30 da noite contra o Deportivo Táchira. E aí, embalado pela nação, o Flamengo deve conseguir a sua parte, que é vencer o jogo e depois ver o que vai acontecer lá entre Central Córdoba e LDU para seguir adiante na Conmebol Libertadores. Hoje o Felipe Luiz conta com o Gerson, ele era dúvida depois de ter saído do jogo contra o Palmeiras com uma lesão, treinou normalmente ontem e aí garante a sua presença na partida de logo mais. Quem volta é o Wesley, que contra o Palmeiras não jogou porque estava suspenso, e uma novidade técnica em sendo colocada em prova pelo Felipe Luiz é a presença do Pedro entre os titulares, e para isso a tendência é que o Bruno Henrique perca esta condição. Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, o meio-campo com Everton Araújo, o Gerson, que está garantido na equipe, e De Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, ao lado do Pedro e do Cebolinha. Deve ser esse o Flamengo para o jogo das 9h30 da noite. Campo bola é isso, e fora das 4 linhas, já vou trazer essa informação para que você, Abel Neto, possa, mediante a posse do cardápio rubro-negro, distribuir os pratos entre os nossos comentaristas. A outra informação envolve o extracampo e o diretor executivo de futebol do clube, o José Boto, que participou ontem de um evento promovido pela Rádio Renascença lá em Portugal, chamado Bola Branca, 3º Congresso da Bola Branca. Ele deu uma entrevista por videoconferência e durante essa entrevista ele foi perguntado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar pelo Flamengo no Mundial de Clubes. Da onde surge essa história? Recentemente, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, fez uma participação numa live e disse que o Cristiano Ronaldo vai
vai jogar o Mundial de Clubes. Para a FIFA é ótimo, né? Ter o CR7 jogando essa competição em sua primeira edição. Diante desse contexto, se imaginou a possibilidade que esta transferência pudesse ser para um clube brasileiro. E, obviamente, quando se fala nisso, o Flamengo, o Palmeiras, são os times que têm mais recursos, né? São sempre muito comentados como possíveis destinos para o craque português. Foi claro o José Botto na sua observação, na sua colocação ontem sobre esse tema. O dirigente do Flamengo acha que não seria bom para o clube esportivamente a transferência do Cristiano Ronaldo somente para jogar o Mundial de Clubes, porque o Flamengo tem um planejamento que envolve todas as competições da temporada, não só o Mundial de Clubes, que vai ser disputado entre os meses de junho e julho. Mas ele disse que responde pelo futebol e entende que o marketing tem lá os seus motivos para poder ver uma situação como essa como algo positivo. Enfim, essa declaração do Botto repercutiu bastante nas redes sociais, está lá também nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso TikTok, já esse conteúdo para quem quiser acessar, em especial o torcedor do Flamengo. Em princípio, o dirigente português colocando aí um pouco de balde de água fria nessa possibilidade, esportivamente falando, do CR7 vestir a camisa rubro-negra. Abel e amigos. Você falando aí sobre o CR7, possibilidades de Flamengo, de Palmeiras, óbvio o interesse da FIFA de um jogador como ele participar do Mundial, especulou-se também na possibilidade no Botafogo. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Mas você falou o nome da rádio em que José Botto falou, participou de um programa. Quando você falou Renascença, eu pensei que você ia falar do Clube Renascença, aí próximo onde você está, no Maracanã, aqui, né? Onde tem o maravilhoso Samba do Trabalhador, às segundas-feiras, onde já estive e dei uma canja, senhor Eugênio. Boa, mas voltando, isso não interessa. Brilha. Isso não interessa. Voltando ao Flamengo agora. Evento do Moacir Luz. Moacir Luz comandando o samba maravilhoso lá, às segundas-feiras, aos sábados. Mas voltando ao Flamengo, Eugênio Leal tem que ganhar do Tátira. Ontem eu falei assim, vai ganhar, e você fez cara de bravo. Porque você acha que eu estou faltando com respeito ao Tátira. Não estou faltando com respeito ao Tátira. Só que o Flamengo é muito melhor que o Tátira. Se não ganhar do Tátira, aí é pra ser eliminado mesmo. Mas eu acho que vai golear, Eugênio. Serão quantas favas? Favas que contadas. O Rafa falou que são favas contadas. O Abel não conhece assim tão de perto quanto eu e você, Rafa, o grande Luiz Mendes. Luiz Mendes era o cara que você perguntava a ele dessas expressões, a origem das expressões. E o Rafa, para mim, é o grande herdeiro do Luiz Mendes. E ele Pelo amor de Deus, Luiz Mendes, por que se diz responsabilidade? Favas contadas? E aí ele contava. E favas contadas é por quê? Porque na Grécia Antiga, as eleições eram contadas com favas. Favas é tipo um feijãozinho, assim. O cara... Você vai dando o seu voto, vai colocando... Então, quando terminava a eleição, era favas contadas. Cada foto era uma fava. Então, agora é o seguinte, como o Rafa surgiu aqui falando das favas contadas, eu quero saber quantas favas serão pro Flamengo hoje contra o Tátira. Pergunto pra você, quantas fichas você daria? Qual é a 63 mil favas possibilidade aqui do Flamengo contadas no vencer? Maracanã. O Flamengo vai vencer o jogo. Então favas contadas. Vai vencer, não. Só não contei ainda se vai ser duas favas, três favas. Eu aposto em três favinhas. E para fechar o capítulo expressões, Rafa, fica tranquilo que a inteligência artificial falou o seguinte aqui. A expressão vir do futuro não tem um único inventor definido. Quer dizer, não tinha até você. Ah, que legal, Celso. Mas sim uma origem popularizada. Isso, pode ficar tranquilo, como bom jornalista que o Rafael estava preocupado em dar a fonte, né? É uma expressão popularizada pela ficção científica, sempre, claro. Especialmente pelo filme De Volta para o Futuro. Isso. Viu? Certo? Então, se você quiser dar um crédito, você bota assim, fonte, o McFly. Como é que era o para o presente. Vamos lá, Flamengo. Tá todo mundo viajando aqui. Um aqui falando do Clube Renascença, o outro indo pra Grécia. Eu quero saber do Flamengo e do grupo, porque vão jogar, além de Flamengo e Deportivo Tátira, LDU e Central Córdoba. Se eu não estou enganado, esses três, tirando o Tátira, mas esses três, qualquer um dos três pode ser primeiro do grupo. Sim. Não é verdade isso? Ou estou errado? É verdade.
Então, verdade. o que você pensa sobre Eu isso? penso que o Flamengo vai ganhar o jogo, acho que o Flamengo deve ganhar bem o jogo. A pergunta, o professor gosta de responder as perguntas, joga para vencer e convencer? Eu acho que talvez, sim, vai convencer e talvez mais do que convença, talvez ele jogue até uma ilusão em cima do torcedor, porque é um jogo para ganhar com facilidade. O Táchira é um time que tecnicamente tem muitos limites e virá muito desfalcado para enfrentar o Flamengo. Ah, é? A possibilidade Tem isso de também? até 5 desfalques. Teve 2 expulsos, né, no último jogo de... A começar pelos 2 zagueiros. Os 2 zagueiros titulares não jogam. E há outras possibilidades de jogadores também. Quer dizer, um time que já não ganhou de ninguém. Não pontuou, né? Até agora. O Táchira Só perdeu. no grupo. Só perdeu. Vem para jogar com o Flamengo no Maracanã todo remendado. Não, é um jogo para o Flamengo ganhar com facilidade. O Flamengo, comentário rápido E talvez se meu. fizer uma grande goleada, as pessoas fiquem achando tal. Tem que medir o nível do adversário. O Flamengo só não ganha esse jogo se não levar o jogo a sério. Não, acho que não ganhar... Eu não acredito nessa possibilidade, ainda mais com um técnico como o Felipe Luiz. Por exemplo, ontem jogaram América de Cali e Racing. Todo mundo esperava o quê? Vitória fácil e goleada do América. Talvez goleada do América de Cali. O América de Cali quase perdeu o jogo. Mas eu não assisti o jogo, então não posso Não, falar. ficou martelando, bola na trave. Só que o goleiro pegou muito. O goleiro do Racing. O Flamengo contra o Táchira é uma superioridade enorme. Pro Táchira não vale nada. O Táchira vem desfalcado. É um jogo pro Flamengo golear. E só não ganha e não goleia se não levar o jogo a sério. O adversário é professor? eliminado, desfalcado, Sim. desinteressado. Se não ter vencido uma partida sequer. E a diferença entre Flamengo e Táchira é bem grande, né? É abissal. Entre América e Racing também é, mas num Menor, bem menor. dia bom do Racing, num dia ruim do América, que foi o que aconteceu. Mas assim como o Táchira, Acontece o zero. Racing também não ganhou de ninguém. Não Só tinha tá- ganhado, não ganhou de ninguém. Pelo menos 3 favas contadas de diferença. Eu espero muito mais do que aquele jogo do 1-0 magrinho do Flamengo, né? Assim, um jogo de poucas finalizações, um placar muito magro. O Flamengo, ele vem de uma boa vitória contra o Palmeiras, seu principal rival por título de Campeonato Brasileiro, por enquanto. Para além das polêmicas de arbitragem ali, acho que principalmente com as mudanças de segundo tempo, foi um Flamengo que se aproximou do que a torcida gosta, né? Daquele futebol de toque curto, de aproximação, de belas jogadas, que foi o caso do segundo gol do Flamengo. Eu espero muito mais do que foi 1-0 lá. Eu queria saber do Rafa, para ter uma noção de quantas favas serão contadas hoje à noite. Qual é o time do Flamengo? Gostou? Ah, Vai peraí. jogar o Pedro? Vai jogar o De La Cruz? Vai jogar o Arrascaeta? Vai jogar o Bruno Henrique? Quero saber quem você vai Vai, ganhar. Rafa. fora. Segura, Rafa. O gato Segura tá que fora. O Rafa agora há pouco falou, mas vamos colocar na tela o provável Flamengo e a gente já joga pro Rafa, pode ser? Vamos nessa? Olha aí, ó. Tá na nossa tela do F360, professor Felipe Luiz, bem lembrado pela Mari, né? Vindo de uma grande vitória sobre o Palmeiras, mas agora é Libertadores. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, convocado para a seleção brasileira, assim como Wesley, como Alexandro, e Léo Pereira. Everton Araújo ou Alan? Alan ou Alan? Alan. Desculpe. Alan. Sempre confundo. Gerson convocado para a seleção. Luiz Araújo, Arrascaeta da Celeste Olímpica. Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. É isso, Rafa? É isso. Esse é o time pro jogo de hoje. A dúvida agora realmente é saber se o Bruno Henrique perde a posição ou perde o Cebolinha. Por que a gente acha que perde o Bruno Henrique? Porque se nós pegarmos toda a planificação de minutagem do Flamengo na temporada, o Bruno Henrique tem mais jogos inteiros jogados do que o Cebolinha, né? E aí a expressão da moda no futebol é a dosagem de carga. E aí neste sentido faz mais sentido colocar... Sentido é ótimo também, né? É melhor, né? Tem mais lógica colocar de início o Cebolinha e deixar o Bruno Henrique no banco do que o movimento contrário, mas um dos dois ocupando o lado esquerdo e o Pedro como titular no comando do ataque. Essa dúvida no meio campo é porque o Alan também precisa recuperar um pouquinho de ritmo de jogo. O Flamengo não tem ainda o Pulgar, o Flamengo não tem ainda o De La Cruz, e o Alan é um jogador que o Felipe Luiz ainda precisa observar mais, colocar mais para jogar, até para poder ver de onde pode extrair alguma coisa produtiva desse jogador que, em comparação aos outros homens de meio campo do Flamengo, internamente na concorrência do elenco, ele perde espaço para os seus
seus demais companheiros. Então esse é um Flamengo que vem de 6 jogos sem perder, são 4 vitórias e 2 empates. A última derrota foi para o Cruzeiro. Isso que a Mari falou, está embalado pela goleada que aplicou para cima do Palmeiras no fim de semana no Campeonato Brasileiro, e tem tudo para conquistar uma vitória hoje até convincente diante do limitado e combalido Deportivo Táchira, time venezuelano que não tem nenhum ponto. Estava aqui mais uma vez namorando os números desse grupo da Libertadores. E olha, se o Flamengo vencer o jogo de hoje, a LDU, para poder chegar à próxima etapa da Conmebol Libertadores, jogar o mata-mata, vai ter que vencer por diferença de 2 gols o Central Córdoba, porque se vencer por diferença de 1 gol, o time venezuelano e o time argentino empatam em saldo, mas aí o Central Córdoba tem mais gols pró, que é o segundo critério de desempate, né, caso haja igualdade nessa pontuação. Olha como é que são as coisas. O Flamengo que faça parte dele e que não dependa de absolutamente mais nada. Namorando os números, namorando a tabela. Você nunca fez isso, Abel Neto? Tão apaixonado. Você, tão experiente, nunca observou a tabela apaixonadamente para ver de onde você poderia tirar as melhores soluções para o seu time, Abel Neto? E eu vou conversar com a minha amiga para saber dessa história de namorar os números. Mas só respondendo ao Rafa, quem é muito apaixonado por números e estatísticas está aqui ao meu lado, Eugênio Leal. Mas não os namoro. Ah, não? Não. Só os aprecio. Os estudo. Só os aprecio. Os estudo. E essa escalação? A distância no mundo real entre apreciar e namorar é muito pequena, meus amigos. Professor Celso Zelt, o torcedor do Flamengo, ao observar, ao ver essa provável escalação, ele fica um pouco apaixonado? Ah, fica, né? E mesmo que não fosse essa escalação, o Flamengo tem gente ali para apaixonar, para entrar, para sair. Esses parênteses do campinho do Flamengo são sensacionais, né? Você tem ali ou o Cebolinha ou o Bruno Henrique, tem muito mais solução do que problema. Agora, aquela proposta lá do vencer convencendo, umas 2 chamadas antes, é noite antes de tudo do vencer. Se ficar pensando muito só em convencer, de repente o jogo acaba e você é surpreendido por alguma zebra. Então tem que fazer o resultado hoje. Jogar sério. Jogando sério, acaba convencendo. Porque a diferença entre os 2 times é muito grande. Um Flamengo numa noite razoável hoje é o suficiente para garantir essa classificação. Eu fico na dúvida se de fato vai prevalecer essa minutagem que o Rafa traz, né, desse estudo, porque ao contrário da maior parte dos times do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não vai ter a pausa, ele estará no Mundial. Então ele precisa, inclusive, contar com isso. Porque o Cebolinha não está numa grande fase, né? Cebolinha, inclusive, é substituído no jogo contra o Palmeiras, ele não está ali conseguindo dar sequência aos lances, como já foi, de fato, o Cebolinha muito mais influente no jogo. Então, isso me gera dúvida, se realmente o Felipe Luiz insistirá Cebolinha ou vai de Bruno Henrique de largada, né? Podendo, obviamente, mexer ao longo do jogo. Então, Nação Imprensa repercutindo as informações do Flamengo e os laterais do Mengão que chegam em alta aí, né? Nesse jogo decisivo do Mengão na Libertadores. O Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira nesta quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. E a semana do Flamengo já começou agitada, né? O elenco se reapresentando, já fazendo atividade, e o foco é justamente a partida de hoje. Depois enfrenta aí o Fortaleza no final de semana, antes de embarcar aí, né? Focar para o Super Mundial, né? Alexandro, que foi convocado para os 2 próximos jogos da seleção brasileira, se destacou na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0, e de acordo com os dados do SofaScore, ele teve 8 cortes, 1 chute bloqueado, 2 interceptações, 2 desarmes e nenhum drible sofrido. Ele anulou o adversário, né? Ayrton Lucas, por sua vez, entrou na ponta, na vaga de Luiz Araújo, e fez o 2º gol, né? Felipe Luiz, na entrevista coletiva, inclusive, disse o seguinte: Alexandro, espero que seja enaltecido pelo jogo completo que esse lateral performou. Uma verdadeira aula de lateral esquerdo, que bonito de ver. O Ayrton entrou na ponta muito bem também, é um jogador muito rápido e perigoso. Como estávamos com o bloco baixo, ele ajudava a defender, e o contra-ataque dele era muito perigoso, e assim foi, disse o Felipe Luiz sobre os 2 laterais do Mengão. E falou também sobre o Varela, né, que jogou no lugar do Wesley. Que jogador é o Varela? Que jogo fez? Que espetáculo tê-lo no elenco. Um cara muito especial, depois de tudo, passou rendimento extraordinário. Realmente o Varela foi muito bem de volante. Eu já sabia
porque já tínhamos pensado nessa ideia, já tinha treinado. Jogou outro dia alguns minutos ali e sabia que ele poderia render. Feliz por ter dado certo, disse aí o Felipe Luiz. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.